Preste atenção, eu entendo perfeitamente, né, o porquê que Deus me chamou com apenas 12 anos de idade na congregação cristã no Brasil, né? E até o presente de hoje eu vejo o tanto que Deus me livrou de tantas coisas ruins que eu ia passar na minha vida se eu não fosse batizado. A primeira delas foi que quando eu batizei, né? Daí depois, como eu só tinha 12 anos, então assim, eu nunca fui uma pessoa muito firme assim, sabe? Na igreja. Mas assim, quando eu batizei, daí com meus 13, 14, 16 anos, eu ficava muito na rua de casa, né, com meus amigos. E meus amigos naquela época, na juventude, eles estavam entrando nas drogas, na bebida. Então, o que que acontece? E como eu não dormia à noite, né, direito, não trabalhava, não dormia à noite direito, eu ficava lá na rua com eles, né? Eu ficava na rua com eles, papeando, conversando. Por quê? Porque eu gostava de conversar com eles. Eram meus amigos de infância, então por que que eu não ia estar ali junto, né? Mas então, só que naquela época eu não tinha tanta maturidade, tanto juízo, e eu só ficava ali, fazia café para nós comer, fazia uma fogueirinha lá na rua e fazia bolo também de micro-ondas pra gente comer, pipoca. Foi uma fase muito gostosa, muito boa assim também. Independente de tudo, foi muito boa. E eles usavam droga, maconha. Então, tipo assim, eu ficava participando ali junto, querendo ou não. Enquanto que meus pais estavam dormindo em casa, eu estava lá, papeando, conversando, e meus pais nunca ligou, né? Eu acho que ele só entregava para Deus e Deus sabe o que faz e tá na mão de Deus, né? E enfim, gente, e confesso para vocês que eles usavam drogas, cigarro, maconha, tudo na minha frente, né? Que muitas das vezes vi eles fumando várias vezes. O meu único medo era de, como posso dizer, era de polícia passar lá na hora e levar nós tudo embora. Eu tinha esse medo. Mas graças a Deus nunca polícia nenhuma nunca achou com nada. Eles usavam só, então não tinha ali para levar embora, entendeu? Então eu ficava junto, então a maconha eu acho que ela começava às vezes fazer um pouquinho de efeito na respiração. Eu sentia que às vezes eu começava a rir sozinho. Eu acho que eu já tava por tabela às vezes. E eles zoavam comigo. Mas olha, sempre que quando vinha vontade assim, eu vou experimentar. Aí quero experimentar, curiosidade de ver eles fumando. Eu lembrava, não posso, eu sou batizado. Já cheguei a fazer assim, ó, colocar assim na boca, não posso, eu sou batizado. O meu pensamento era esse, né? Não posso porque eu sou batizado. Mesmo que naquela época eu não acreditava que Deus me amava. Naquela época eu não acreditava que Deus estava na minha vida. Por quê? Porque eu tinha desejos homossexuais, então, por a gente acreditar que é errado, vai para o inferno, é pecado, eu tinha muita angústia, muita tristeza por conta disso. Então eu não conseguia acreditar que Deus me amava, que Deus estava na minha vida por conta disso. Mas quando era para me fazer algo, eu sempre pensava, não posso, sou batizado. Então, tipo assim, eu nunca tinha coragem. Então, assim, e foi um tempo bem difícil. E Deus me livrou de bebidas, porque eu nunca fiz por ser batizado. Deus me livrou das drogas, nunca fiz porque eu era batizado. Não vou mentir. Aquele temor de fazer, aquele medo de fazer, sabe? A única coisa que Deus não me livrou assim mesmo foi a homossexualidade, porque isso já é uma coisa da gente, né? Era uma coisa já minha. Não é igual vocês que são héteros, já é suas. Vocês são héteros e pronto, né? Não é um vício, que nem no caso, a homossexualidade, ela já é uma coisa da gente desde criança, desde quando eu tinha 6 anos, já é uma coisa da gente. Agora, vícios é a gente que escolhe para nossa vida. Por quê?
Porque um exemplo, a gente não tem vício de droga. Ah, a gente começa numa curiosidade, começa usando, experimentando, até a gente viciar naquilo. Quando a gente vai parar, a gente viciou e é tarde demais. Agora, a homossexualidade não é uma escolha da gente. É diferente. Mesmo que eu era virgem naquela época, que nem eu perdi minha virgindade com 25 anos. Então, até meus 25 anos, eu era um rapaz virgem. Nunca tinha contato com ninguém. Mas, assim, então já era uma coisa de sempre. É um desejo da gente, da carne, automático. Mesmo que eu não quisesse gostar da pessoa do mesmo sexo, eu gosto. É uma coisa já da gente. Não tem como eu me enganar, né? Por mais que seja pecado, seja errado perante Deus, mas é uma coisa que eu não consigo. No momento, ainda não consegui se libertar disso. Mas, enfim, todos nós temos pecados, né? Seja homossexual, seja heterossexual, que é fazer sexo sem casar também com mulher, homem, mulher, falar dos outros é pecado, julgar as pessoas é pecado. Então, drogas, bebidas, tem vários tipos de pecados aí, né? Então, eu também sou um deles, também pratico um pecado aí que todo mundo sabe, mas assim, todos nós pecamos, seja você, seja eu, todos nós erramos, né? Ah, porque as pessoas têm mania de ficar jogando a Bíblia na minha cara aqui nas redes sociais, como se eu não soubesse. Mas enfim, gente, a salvação é individual. Eu tenho que cuidar da minha alma e vocês têm que cuidar da alma de vocês, entendeu? Eu acho assim, a obrigação do servo de Deus é orar pela gente, orar pela humanidade, para que Deus compadeça e salve, para que a gente também, sei lá, né, mude, não sei, gente. A gente tem que orar pelas pessoas, né? Mas enfim. Então, Deus me livrou de muitas coisas, em festas, baladas, eu nunca gostei por conta disso. Bebida, eu não bebo bebida nenhuma, porque eu não gosto, não vai, gente. Então, a única coisa que eu acho que eu mais peco mesmo é na parte da homossexualidade, que é o desejo carnal, da carne, e não fui liberto ainda. Mas quem sabe, um dia, né? Nunca se sabe. Mas enfim, é isso, gente. Então, através do batismo da gente, Deus faz obra na vida da gente. Entendeu? Assim como Deus me livrou de muitas coisas. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu era criança, eu era terrível, né? Eu vou contar para vocês em outro vídeo a história. Eu tinha mania de pegar as coisas dos outros, porque uma pessoa da minha família me ensinou a pegar as coisas dos outros, brinquedo dos amiguinhos, dinheiro, sabe? Então eu tava crescendo com esses hábitos, né? E daí a última vez que eu peguei alguma coisa dos outros foi em 2004, quando eu tinha 12 anos, antes de batizar. Mas depois que eu batizei, daí falavam que era pecado de morte, roubar, né, essas coisas. E eu parei de pegar. Por mais que eu tinha vontade de pegar no começo, mas eu parei de pegar. Nunca mais eu peguei. E até hoje nunca mais catei um palito de dente de alguém. Então Deus me libertou disso também através do meu batismo. A única coisa que eu não consegui ser liberto através do meu batismo foi os meus desejos pela pessoa do mesmo sexo. Mas enfim, gente, Deus, ele limpa a gente sim através do batismo. Com o temor de Deus, a gente muda. Muda na marra, mas a gente muda. E é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. E é isso, um beijo pra vocês.